Salve galerinha, tudo bem? Paz para todo mundo. Você tem dificuldade de fazer o corpo do desenho? Aí, ó, tô gravando a aula de vocês. Eu tô gravando a aula. Oi. Você tem papai? Lembrem, nós estamos fazendo o desenho cartoon e nós vamos treinar hoje, neste vídeo, o estilo de desenho cartoon. Opa, spoilers! Então, fica no vídeo para a gente continuar nessa segunda aula do curso nosso de desenho, da nossa turma de desenho aqui digital, tá bom? Simbora, galera! Pronto, nessa aula aqui é a estrutura do corpo do desenho do cartoon agora. Antes vocês tinham feito esse daqui, onde você divide a cabeça no meio, faz o círculo e aí você já tem o estilo do desenho. Agora a cabeça vai servir como referência para o seu corpo, lembrando que não é o corpo estilo desenho artístico, tá bom? Então não é as proporções do tamanho do corpo do desenho artístico. E no cartoon também vai ter diferentes referências. Eu vou dar uma referência que eu costumo desenhar, que eu vejo que eu costumo desenhar mais, tá bom? Então você vai fazer a cabeça, faz lá a primeira cabeça aqui, ó, igual você aprendeu na outra aula. Faz a cabeça e lembra aquele traço que você fez da cabeça, você faz até o fim aqui, ó, passa. Agora você vai pegar o tamanho da cabeça como referência. Mede, pode ser com o dedo mesmo. E veja que eu dividi em 3 partes. 3 tamanhos de cabeça. Peguei o tamanho daqui e fiz aqui a divisão. Então, o tamanho do meu corpo desse desenho vai ser equivalente a 1, 2, 3 cabeças. Às vezes aqui você vai ver que vai passar um pouquinho mais aqui embaixo por causa do pé, mas a referência sua é 3 cabeças. Aí agora faz aqui um quadradinho embaixo da cabeça, que já vai ser o seu pescoço, tá bom? Eu já vou definir já a cabeça, vou dividir igual vocês aprenderam na outra vez. Dividir aqui, fazer o olho, depois partir para o restante. Já dá a carinha dele aqui, já para ter uma ideia. A orelha naquela mesma linha do olho, tá joia? Nariz, define aqui as partes do contorno. Lembra daquele detalhe da orelha que eu ensinei? Sobrancelha, boca. Beleza. Então a gente já tem a cabeça aqui. Agora vamos para o corpo. O tronco, você vai fazer um retângulo. Pode mudar um pouquinho. Nesse daqui desse vídeo é só o retângulo. Você pode fazer com triângulo, enfim, conforme o tipo de corpo. Mas vamos fazer a referência. Aqui embaixo dá uma curvinha nesse retângulo, tá bom? E vou para as pernas. Fazer uma bolinha aqui em cima, assim como eu comecei a fazer aqui embaixo para o joelho, aqui em cima para os ombros. E mesmo não seguindo a estrutura, veja que eu já dividi aqui o espaço da cintura, né? Um pouquinho mais para baixo, do meio do tronco. E mesmo não seguindo o desenho artístico propriamente dito, aquele com a proporção real, eu vou seguir o tamanho do braço e antebraço como no desenho artístico. Então, você vai puxar a linha que vai servir de referência para o seu braço e vai fazer a bolinha do cotovelo mais ou menos na linha da cintura onde definir, mais ou menos. E aí você vem com o restante do braço e aí você faz a mão, vou fazer aqui um trapézio, pouco antes ou mais ou menos na parte do meio da coxa, tá bom? Então vamos lá, define a perna, só esboço, e aí o pé.
tá joia? Então, esse é o tamanho do seu corpo. Eu normalmente vou desenhar e não... Quando você está acostumado, você já vai fazendo automaticamente o tamanho e você vai medindo aquilo que... vai vendo aquilo que fica mais natural, tá bom? Mas quando você está estudando, você faz esse esquema. Então eu tenho 1, 2, 3 cabeças e aí tem um cotoquinho aqui, eu vou desconsiderar, né? Como não vou falar nem que é meia cabeça, tá bom? Então você não precisa se preocupar com essa aqui. Às vezes, conforme o tamanho do personagem, eu posso fazer 3 cabeças e meia. Então viria mais ou menos até aqui, assim, ó. Não é o caso, tá bom? Se é um outro tipo de corpo de personagem, tá bom? Então, a cabeça aqui, eu tenho o formato, o esquema de fazer como vocês aprenderam no desenho anterior, no vídeo anterior, e o tamanho no estilo cartoon, tá bom? Vamos sempre enfatizar. Aqui nós estamos começando por esse estilo aqui para já sair desenhando. E aí você vai fazer a sua definição de desenho, por enquanto faça do seu jeito. Veja aqui, ó, por cima do meu esboço, isso daqui depois você tem que fazer fraquinho. Eu fiz mais forte por causa do vídeo, mas você vai fazer mais fraquinho. Então vamos lá. Você vai definir por cima disso o seu corpo. Então esse não é o desenho definitivo. Ele é a sua estrutura, como se você fizesse o esqueleto antes, para depois revestir com o corpo. Tá joia? E aí eu tenho aqui a estrutura do desenho. E aí os detalhes que você for fazer depois é conforme o seu gosto, aquilo que você quer para o personagem. Então, para revisar, 1, 2, 3 cabeças para fazer a estrutura do corpo. Tá joia? E aí você vai definindo o restante do desenho conforme a sua ideia, a sua criação ou a sua referência de desenho, que nós vamos falar depois sobre referência. Quando vai fazer um desenho de uma criança pequena, o tamanho no cartoon vai mudar, tá bom? No cartoon, você vai fazer um desenho de uma cabeça bem grandona. A cabeça da criança é maior em relação à proporção somente de criança até os 3 anos. E aí, ó, olha só que diferente. Eu faço mais um formato aqui, tamanho de outra cabeça. Então são 2 cabeças e meia. Então pego essa metade aqui da cabeça e passo para cá. Então a referência é diferente. São 2 cabeças e meia. Pode mudar um pouquinho, pode ser 2 cabeças, conforme o desenho que você for fazer. E também muda o tamanho do olho, muda a distância entre o olho e a boca. Aqui a distância é diferente do que eu vou fazer aqui, ó. Você faz mais pertinho. Depois vai ter uma aula só sobre o tamanho a distância entre boca, nariz e olhos na criança, no jovem e no adulto. Tá joia? Aí eu já faço o desenho aqui, definindo aquilo que você quer, tá bom? Então, esses detalhes depois de desenho de criança, a diferença, a gente passa com mais detalhes numa outra aula. Ok? Então você vai fazer agora o quê? Você vai fazer o seu desenho com as 3 cabeças, o tamanho de 3 cabeças. Não fazer 3 cabeças no desenho não. Senão vai ficar meio estranho, né?
não é? É o tamanho que você vai usar, tá bom? É isso daí.